nós meditar em uma palavra que fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao 15. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. Pois, eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam ao seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Repetindo o 15. E disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. A igreja pode sentar. Este é a passagem da Bíblia que fala a história de um dos discípulos, que seria Paulo. Paulo também era conhecido como Saulo, mas na maior parte dos versículos cita como Paulo, então assim iremos chamar ele. Mas a história, irmãos, começa um pouco antes. O livro de Atos fala após Jesus ressuscitar. E todo o processo e a caminhada dos discípulos evangelizando depois que Jesus ressuscitou e retornou ao céu. A primeira vez em que a Bíblia fala de Paulo foi exatamente quando aconteceu a morte de Estevão. Estevão era um profeta do Senhor e pregava e trazia a mensagem de Deus a todos. Mas sabemos que sempre existe uma guerra espiritual ao nosso redor. E neste momento, o povo, a história diz que o povo inventaram calúnias, falsos testemunhos, inventaram que Estevão estava blasfemando e fazendo coisas erradas. Então, Estevão foi levado a julgamento. E os malfeitores decidiram, então, que Estevão seria morto por cometer tais erros na qual estava sendo acusado injustamente. Estevão, então, durante o seu julgamento, teve a oportunidade de falar e se defender. Foi quando ele olhou para o céu e viu que os céus estavam abertos. E viu o Filho do Homem assentado à direita de Deus. E ali ele entendeu e seu coração foi confortado. Em seguida, Estevão foi apedrejado e morreu. E nesse momento, muitos podem pensar: Estevão morreu, mas eu convido a igreja a fazer uma simples reflexão, pois naquele momento Estevão estava sendo levado ao céu. E eu pergunto: o que é uma dor passageira aqui na terra comparado com a vida eterna que teremos nos céus? Então, para muitos, o que Estevão passou foi horrível. Ele sofreu e morreu apedrejado. Mas eu convido a igreja a olhar por outro ângulo, que é a vida eterna que Estevão tem. A vida eterna com Deus, com Jesus, aos céus,
que logo antes de Estevão ser apedrejado, ele olhou para cima e viu o céu aberto. E a Bíblia continua a sua história, aonde cita Paulo. Paulo era um dos malfeitores que consentiu a morte de Estevão. E Paulo, então, ele era um homem com muito rancor e maldade no seu coração, que perseguiam o povo de Deus. E certa vez, Paulo estava indo a uma cidade vizinha em Damasco, junto com uma tropa, tentando reunir algumas pessoas e povos para fazer aliança com ele e continuar a lutar contra o povo de Deus. E no caminho acontece algo que muda tudo. De repente, Paulo é surpreendido por uma luz muito forte e uma voz que dizia: a quem persegues? Por que está me perseguindo? E Paulo, atordoado, pergunta: quem seria aquele senhor? Quem seria aquela voz que estava falando com ele? E então, aquela voz respondeu: sou eu, Jesus. A quem tu persegues? E Paulo ficou maravilhado naquele momento, porque até então ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava que Jesus morreu e nem acreditava também que Jesus ressuscitou. E naquele momento Paulo perguntou então: o que queres que eu faça? Então Jesus o instruiu: segue o seu caminho a Damasco e lá mostrarei o que fazer. Então Paulo naquele momento percebeu que estava cego e com a ajuda da sua tropa chegaram em Damasco. Chegando lá então, Paulo ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. Estava atordoado por tudo que tinha visto, estava maravilhado também por descobrir que Jesus existia, mas estava sofrendo, pois estava cego. E nesse momento Paulo começou a orar a Jesus, já que ele mesmo presenciou que Jesus existia. Jesus falou com ele. Então, certamente, ele percebeu a existência de Jesus. Começou então Paulo a orar, onde chegamos a este texto. Estava Paulo orando e teve uma visão, em que viu um servo do Senhor, Ananias, em que orava por ele, para que voltasse a sua visão. E nesse mesmo momento, Deus falou com Ananias, dando diretrizes e coordenadas para que ele chegasse até Paulo e então ser usado como um instrumento para que Paulo pudesse voltar a enxergar. Mas Paulo tinha a sua fama. Veja, irmãos, como a história conta, Paulo era um malfeitor. Paulo perseguia os cristãos. E nesse momento, Ananias ficou com medo e questionou o Senhor: mas ele pode me prender, ele pode fazer coisas ruins, porque ele persegue o povo de Deus. E neste momento foi que Deus respondeu a Ananias: vai, porque este homem é para mim como um vaso escolhido para levar o meu nome adiante. E naquele momento é o momento em que conseguimos ver um girar muito grande. Em um momento, temos um homem que persegue o povo de Deus, temos um homem que é malfeitor e não acredita, mas, em contrapartida, temos um novo homem, aquele que percebeu que Jesus existe, aquele que está ali tendo fé, aquele que ouviu a voz de Jesus, e mais, ele é o escolhido. E nesse momento, eu gostaria de relembrá-los que a todos que estão aqui, todos são escolhidos. Não é à toa que hoje essas portas se abriram para que cada um de vocês estivesse aqui escutando a palavra de Deus. Pois, vejam, é uma honra ser escolhido por Deus. Só que, além de sermos escolhidos por Deus, ainda assim
precisamos escolhê-lo também, pois essa é uma decisão também da parte de Deus que nos escolhe e nos chama e diz, vem. E também uma resposta da nossa parte em querer caminhar com Jesus. Então, a história continua narrando em que Ananias foi então até Paulo, o encontrou e chegando ali, orou e Paulo voltou a ver. Então, nesse momento, irmãos, já não tinha mais dúvidas na mente de Paulo sobre a existência de Jesus e sobre a sua ressurreição. Então, Paulo começou imediatamente a pregar a palavra de Deus e a falar que Jesus era o único e verdadeiro Filho de Deus. Isso foi algo que confundiu a todos naquela cidade, pois todos conheciam Paulo, sabia que ele perseguia os cristãos e o objetivo dele naquela cidade era formar alianças para destruir o povo de Deus. E todos, confusos, entenderam que tudo aquilo que Paulo falava, o homem que chegou ali para destruir, era o homem agora que consolava e falava de Jesus. Porque Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o que transforma. Ele é o que pega o homem que em um momento não era nada, mas depois é cheio do Espírito Santo e se torna um como o Senhor. Então Paulo começou uma caminhada, pois onde ele passava fazendo missões, ele era perseguido, mas agora era diferente, porque Paulo sempre teve a proteção do Senhor. Então ele nunca deixou de caminhar e marchar em prol da obra de Deus. E neste momento, Paulo estava indo em um dos seus caminhos pregar. E chegou em uma cidade chamada de Antioquia. Chegando ali, ele entrou num templo e começou a falar sobre a salvação pela fé. E começou a expressar um sermão muito bonito, falando que Jesus, mesmo sem ter nenhum pecado, morreu por nós e foi crucificado, mas ressuscitou para dar a vida eterna. E nesse momento, eu me lembro que logo quando eu estava iniciando nos caminhos do Senhor, eu estava estudando a sua palavra, algumas dúvidas vinham na minha mente e uma delas era, eu não entendia o porquê Jesus tinha passado aquele sacrifício na cruz por nós. Então o Espírito Santo me levou a uma reflexão, porque hoje e também antigamente, sempre quando vamos estudar algo ou vamos aprofundar um assunto, sempre no final de cada matéria ou de cada assunto tem um exemplo. O filho, quando vai estar ali sob os cuidados do pai, e o pai vai ensinar, o pai ou a mãe também usa exemplos. O professor, ao instruir os seus alunos, também usa exemplo. E nessa reflexão que o Espírito Santo me levou, ele me respondeu e disse que Jesus, ele desceu à terra para se fazer exemplo. Ele foi o exemplo. Porque eu imagino que muitas vezes nós, com as nossas dores, nós poderíamos pensar, Senhor, eu não vou conseguir, isso é muito difícil. Viver aqui na terra, em carne, dói, mas quando nós olhamos que Jesus andou aqui e ele venceu o mundo, ele também pode dizer a nós, com a maior autoridade eterna, vocês também vencerão, pois eu venci o mundo. Então Jesus, ele veio aqui para ser o exemplo a nós. E nós temos ele como a nossa referência o tempo todo. E isso é muito importante. Paulo, então, segue nas suas viagens missionárias, continuando a andar, às vezes sozinho, às vezes com outros discípulos,
discípulos. Agora, Paulo chega em outra cidade, junto com Barnabé, na cidade de Listra. Chegando lá, então, encontraram um coxo que nunca tinha andado desde o seu nascimento. Paulo, então, viu que Jesus tinha um plano na vida dele, viu que existia a fé, então ele declarou: levanta-te em nome de Jesus e anda. Ele saltou e andou. Naquele momento, o povo da redondeza acharam erroneamente que Paulo e Barnabé eram deuses. E, infelizmente, criaram esculturas parecidas na forma de homens para Paulo e Barnabé. Porque na cultura deles, naquela época, os deuses que eles cultuavam, que certamente são deuses estranhos, poderiam vir e possuir formas humanas. Então, eles queriam, com imagens, adorar Paulo e Barnabé. Os dois, quando souberam disso, alertaram o povo para que não o fizessem, pois eles eram humanos, assim como todos ali. E então acrescentaram que o Deus que eles estavam apresentando ao povo era um Deus vivo, Criador do céu e de toda a terra. E ali continuaram a pregar. Nós sabemos que tudo o que fazemos, muitas vezes, não é nós. Porque somos falhos e somos humanos. Não é a nós o reconhecimento, e sim a Deus. Nós somos vasos, mas assim como um copo, para ele estar cheio de água, ele precisa primeiro estar vazio. E a água, simbolizando o Espírito Santo, para entrar em nós, primeiro precisamos nos esvaziar. Esvaziar, muitas vezes, de atos, nos esvaziar de nós mesmos para receber mais do Espírito Santo. Então, nessa noite, igreja, nessa parte da mensagem, eu digo que diminuam a nós para que Cristo possa aparecer na nossa vida eternamente. Assim como um copo que precisa estar vazio para receber a água, precisamos estar vazio de nós mesmos para receber cada vez mais do Espírito Santo. E Paulo, então, continuou a caminhar na sua viagem missionária. E nessa vez chegou em uma cidade de Filipos, na Macedônia. Agora já não estava mais com Barnabé, e sim com Silas. Chegando lá com Silas, encontraram uma jovem. Perceberam rapidamente que esta jovem estava possuída por um demônio. E este demônio a induzia a fazer adivinhações sobre a vida das pessoas. E ela, junto com seus senhores, cobravam dinheiro por isso. Mas Paulo, vendo tudo aquilo e vendo o mundo espiritual que estava por detrás, repreendeu aquele ser em nome de Jesus. Então saiu, a moça ficou liberta. Mas, irmãos, certamente perdeu seus lucros, porque naquele momento ela vendia essas adivinhações. E seus senhores ficaram muito revoltados com Paulo e Silas, os denunciando aos magistrados, que eram como oficiais de justiça da época. E eles então foram levados a julgamento, foram açoitados e presos. E a Bíblia fala que nesse momento Paulo e Silas foram amarrados em troncos, ali naquela prisão, junto com outros presos, malfeitores, e eles ali, honrando o nome do Senhor. Mas aqui acontece um momento que é muito lindo de analisar, porque justamente nesse momento em que eles estão passando pelo seu pior momento, ali preso injustamente, eles começam próximo à meia-noite a orar e a cantar. A Bíblia então conta que os dois
orando e cantando ao Senhor, Jesus escutou e um grande terremoto começa a acontecer. E com esse terremoto, a porta da prisão se abre, soltando a todos. E aqui nós temos algumas reflexões a fazer, pois em muitos momentos estamos passando por crises ou algumas coisas acontecem em que não entendemos, mas muitos, e é às vezes normal, dependendo do quadro, tem a tendência de murmurar, de questionar o Senhor: por que eu estou passando por isso? Que dor é essa? E o que está acontecendo? Mas nós devemos olhar para o exemplo de Paulo e Silas, que no pior momento de suas vidas, o Senhor chegou até eles através de oração e canto. Nós sabemos, irmãos, analisando toda a história de Paulo, que naquela época eles pagaram um preço, pois a Bíblia conta em várias passagens que Paulo foi apedrejado, chicoteado, apanhou um vara e várias outras coisas que talvez nem estejam relatados ali que aconteceu. Mas certamente os tempos mudaram. Hoje em dia, se nós sair lá fora e falar do nome de Jesus, provavelmente não vamos ser chicoteados, porque o campo de batalha mudou, o tempo passou. E hoje sabemos que o maior campo de batalha é na nossa mente. Porque aquele momento em que tudo parece perdido, certamente conseguimos identificar alguns pensamentos estranhos, parecem não ser nossos, pensamentos extremamente negativos que dizem para nós que não vamos conseguir. Que campo de batalha é esse? Que campo de batalha diferente? Mas é para esse campo de batalha que precisamos olhar, pois é aí que muitas vidas são tiradas, através de um pensamento, através de um pensamento negativo que vem. E nesse momento, eu convido os irmãos a fazer uma troca. Sempre quando sentirem-se mal, com muitos pensamentos opressores, olhem, façam igual Paulo e Silas, que cantavam e oravam nos seus piores momentos. Eu tenho certeza que nesse momento a dor vai diminuir. Eu tenho certeza que nesse momento o Senhor vai olhar para vocês. E de repente, em um belo dia, talvez, vocês vão acordar e parece que faltam forças. E nesse mesmo dia, vocês não vão sentir vontade de fazer nada. E parece que a vontade é só ficar deitada ou deitado, não fazer mais nada, uma falta de energia, só pensando em catástrofes, em coisas ruins, e então vem a angústia. Vem a angústia que sobe no peito e a vontade de chorar. E quanto mais mergulhamos naquele choro, parece que mais queremos chorar. E é nesse momento que eu convido vocês a fazer a troca. A trocar aquele quadro de dor por uma oração e por cânticos. Cânticos a Deus. É justamente no pior momento que vamos recorrer a Deus. Pois Jesus, Ele veio aqui para nos dar o seu exemplo. Para nos dizer que assim como Ele venceu o mundo e venceu a morte, com a ajuda dEle, também venceremos. Então nesse momento, Ele não vai nos deixar sozinhos. É justamente naquele momento onde o coração aperta e parece que tudo vai explodir, que Deus, Ele chega ali conosco. Que possamos orar e meditar nas coisas do Senhor. Porque Deus, Ele jamais vai deixar de estender a mão para um filho seu. E assim como Paulo, em um momento, era um perseguidor, girou e ele
virou um novo homem, um homem convertido ao Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, junto também com tudo aquilo que o Espírito Santo traz para nós: a paz, o amor, a mansidão. Tão bom, irmãos, podemos imaginar uma vida triste, sem paz, uma vida com amargura, talvez sem esperanças, sem sonhos, sem projetos, mas também podemos imaginar o contrário disso, uma vida cheia de sonhos, de esperança, um levantar com energia, o contrário dessas dores. Claro que receber o Espírito Santo e andar com Deus não promete uma vida inteira de facilidades e somente coisas boas, pois as aflições, em medidas certas, são necessárias para nos fazer aprender, para nos fazer evoluir e ser melhor a cada dia com Cristo. Mas é importante nós perceber que existe esperança. É importante perceber que existe um amanhã, e este amanhã ele só é possível com Cristo. Pois nós não fomos feitos para andar sozinhos, não fomos feitos para chorar sozinhos, não fomos feitos para ter essa dor e ficar só. Fomos feitos para viver em sociedade, e o centro é o Espírito Santo. O centro é Cristo. E nessa noite o Espírito Santo nos toca a fazer essas reflexões, pois cada um de nós temos as nossas dores, e por mais que renovem-se as palavras, sempre conseguimos encaixar e falar em uma mensagem que fale de Deus. Por isso é algo em que mais cedo ou mais tarde todos vamos passar, mas aqueles que têm a Cristo no Espírito Santo é diferente. Pois aquele que ainda não conhece Jesus, assim como Paulo não conhecia, o sofrer, ele é diferente. É um sofrer, talvez, sem esperança. Mas Deus, ele traz consigo a esperança. E muito mais que isso, ele conversa conosco. Além de trazer esperança, ele mostra o caminho. E ele diz: siga por aqui, não faça isso, vá por lá. E isso é ser o nosso verdadeiro Pai. Deus, ele nos reconhece como filhos. E quando Jesus, ele desceu aqui para dar o seu exemplo, ele sofreu. Mas ele sofreu também para um dia poder dizer: eu também sofri. Olhem tudo que eu passei, vocês também estão sofrendo, mas eu também sofri. Olhem para a minha história. Eu venci, vocês também vencerão, pois vocês não estão sozinhos. Não se sintam sozinhos, pois Jesus está contigo. Jesus, ele caminha contigo, e muito mais que isso, ele quer continuar caminhando. E o Espírito Santo, quanto mais nós nos aprofundamos, nós vamos o conhecendo. E nós vamos identificando os sentimentos que sabemos que não são nossos. De repente, aqueles dias que era só sofrimento, começamos a sentir uma paz. E percebemos que aquela pessoa de ontem já não é mais a mesma. E quando começamos a prestar atenção na paz, percebemos que esse sentimento é de Deus. Porque a paz, ela só é dada com a presença dele. E então conseguimos perceber um amor incondicional pelas almas. Aquele amor que nos leva a falar, a querer falar para o vizinho, para o amigo, para a amiga, para o familiar: ei, Jesus existe. Ele existe. E assim como ele mudou a minha vida, ele quer mudar a sua. E esse amor incondicional, nós percebemos que ele é do Espírito Santo. E ao comparar com a velha pessoa, percebemos que antes não era assim. E só aqui já percebemos dois sentimentos do Espírito Santo, porque ele está em nós, que é
ele se comunica com cada um segundo a sua maneira. Alguns vê Deus em árvores, no vento, outros escutam a voz do Espírito Santo, outros têm visão. Então, com cada um, ele se manifesta segundo uma maneira em que vamos entender. E quanto mais mergulhamos nisso, de conhecer o Espírito Santo e de ter mais e mais de Deus, vamos o conhecendo e tendo experiências que só temos com Ele. E à medida que vamos mergulhando mais e mais, vamos percebendo que aquela velha pessoa ficou para trás. E aqueles sentimentos que vinham derrubando nós sem esperança começam a se refazer. E junto com o Espírito Santo temos também sentimentos novos. E então, em um piscar de olhos, percebemos que mesmo diante em lutas, ainda assim temos paz. Pois o Senhor nos prometeu a paz. Pois é que nem está escrito, a paz vos dou. E mesmo em momentos, em crises, em dores, ainda sentiremos paz. Pois sabemos que tudo aquilo é passageiro. Deus está conosco. Aquela paz será cultivada porque a partir do momento que Deus está em nós, a paz está em nós. E é por isso que nessa noite eu gostaria de fazer alguns convites à igreja. O primeiro, eu gostaria de convidar a todos a fazer essa prova. A você que tem uma grande dor, uma grande angústia,